Eu tinha 40 anos quando finalmente entendi o que significa ter um cantinho que é só seu. Não estou falando de uma casa inteira, não estou falando de um apartamento ou de um endereço no registro. Estou falando daquele canto específico, aquele pedaço de chão onde você coloca as coisas que importam do jeito que elas importam, e ninguém toca, ninguém move, ninguém reorganiza com a melhor das intenções do mundo. O meu cantinho era o quarto de leitura. Quando a gente comprou a casa em Ribeirão Preto, o quarto menor ficou vazio por quase 2 meses. O meu marido queria transformar em depósito. Eu queria transformar em alguma coisa que eu ainda não sabia nomear direito, mas que eu sentia na forma como eu ficava parada na porta, olhando para aquelas paredes brancas, com uma vontade estranha de sorrir. Até que numa tarde de sábado eu disse para ele: "Esse quarto é meu." E ele olhou para mim com aquela expressão de quem não entende completamente, mas reconhece que não precisa entender para respeitar. "Tudo bem," ele disse. Levei 3 semanas para organizar. Não porque era grande, pelo contrário, era pequeno demais para ser um escritório de verdade e grande demais para ser ignorado. Tinha uma janela que dava para a lateral da casa, onde o vizinho tinha um limoeiro que aparecia no enquadramento como se tivesse sido plantado ali de propósito. Coloquei uma poltrona cinza, que eu achei num brechó em São Paulo, numa viagem de trabalho. Uma luminária de chão que demorei semanas pesquisando antes de comprar. 2 prateleiras de madeira escura que o meu marido instalou numa tarde de domingo enquanto eu ficava passando o nível para garantir que estavam alinhadas. Os livros foram organizados do jeito que só faz sentido para mim, não por ordem alfabética, não por cor, mas por como eu me lembro deles, por fase da vida, por como me senti quando terminei cada um. Na última prateleira de baixo, eu coloquei uma caixa de madeira com tampa que a minha mãe tinha me dado antes de morrer. Não tinha nada especial dentro, algumas fotos antigas, uma carta que ela escreveu no meu aniversário de 30 anos e que eu nunca consegui reler até o fim sem chorar, uma fitinha de cetim azul de quando eu era criança. Mas a caixa ficava lá, no canto esquerdo da última prateleira, e eu gostava de saber que ela estava ali quando eu entrava no quarto. Foi o meu marido quem me contou sobre a visita da irmã dele numa segunda-feira à noite, enquanto a gente jantava. Ele disse de um jeito que eu aprendi a reconhecer em 11 anos de casamento. Voz levemente mais calma do que o necessário, olhando para o prato com mais atenção do que a comida merecia. "A minha irmã quer vir passar uns dias." Eu mastiguei devagar. "Uns dias quanto?" Ela falou em 2 semanas. 2 semanas. Eu coloquei o garfo na borda do prato. Olhei para ele. A cunhada morava em Fortaleza. Tinha 36 anos. Era solteira. Trabalhava como autônoma e tinha a liberdade de agenda que às vezes eu invejava e às vezes agradecia não ter. Era uma mulher boa, a cunhada. Eu gostava dela de verdade. Era engraçada, generosa, cozinhava bem e tinha a capacidade rara de entrar em qualquer ambiente e fazer todo mundo se sentir mais leve. Mas ela também tinha o costume de tratar os espaços alheios como extensão do próprio apartamento. Era o jeito dela. Ela pegava as coisas, movia, experimentava, reorganizava com uma naturalidade de quem nunca aprendeu que isso precisava de permissão. Eu sabia disso porque já tinha acontecido antes, na última visita, quando ela passou um final de semana com a gente no apartamento antigo e reorganizou a gaveta dos temperos enquanto eu estava no trabalho no sábado de manhã. Eu voltei para casa e as coisas estavam diferentes e ela estava orgulhosa mostrando o novo sistema. Eu sorri e não disse nada. Mas a gaveta ficou do jeito dela por 3 meses, porque eu não queria parecer grossa desfazendo o que ela tinha feito. "Você disse que sim?" Eu perguntei para o meu marido. "Ela ainda não comprou a passagem," ele disse. "Mas eu falei que provavelmente estava tudo bem." Provavelmente. Eu respirei fundo. Aquela palavra ficou ali na mesa entre a gente como um objeto que nenhum dos dois queria pegar primeiro. "Olha," eu disse, "eu fico feliz em receber a sua irmã. Você sabe que eu gosto dela, mas 2 semanas é muito tempo, e eu precisava ser consultada antes, não depois." Ele assentiu. "Eu sei," ele disse. "Foi mal. Eu vou falar com ela, a gente acerta os dias. E se forem 10 dias em vez de 14? "Pode ser," eu disse. "E ela fica no quarto de hóspedes." Ele olhou para mim com uma expressão que durou meio segundo a mais do que deveria.
Eu entendi imediatamente. Ela perguntou do quarto de leitura? Ele ficou quieto. Ela falou que o quarto de hóspedes é pequeno demais, ele disse por fim, e que o seu quarto tem a poltrona. Não, eu disse. Simples assim, sem drama, sem explicação longa. Não. O quarto de leitura é meu. Ela fica no quarto de hóspedes ou a gente procura uma pousada perto daqui. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu do jeito que assente quando sabe que não há discussão possível e também sabe que eu estou certa. Tudo bem, ele disse. Eu falo com ela. A cunhada chegou numa quinta-feira de tarde, de táxi do aeroporto porque insistiu que não precisava de busca. Desceu com uma mala grande, uma mochila enorme nas costas e aquele sorriso dela que tomava conta do rosto inteiro. Me abraçou com força, disse que eu estava com a cara diferente, boa diferente, perguntou da casa como se já soubesse que ia amar. Quando entrou e viu a sala, deu uma volta completa olhando para tudo com os olhos brilhando. Ficou lindo demais aqui, ela disse. Vocês mandaram muito bem. Os primeiros dias foram ótimos. Ela era uma companhia genuinamente boa, a cunhada. Acordava cedo, fazia café sem ser pedida, deixava a cozinha mais limpa do que encontrava. À noite a gente ficava na sala conversando até tarde. Ela contava histórias de Fortaleza, das clientes, das amigas, de uma viagem que estava planejando para Portugal no ano seguinte. Eu ria de verdade, não daquele riso de cortesia que a gente faz quando está tolerando uma situação. Era bom ter, lá ali. Na segunda-feira, eu trabalhei o dia inteiro em home office. A cunhada saiu para conhecer o centro, disse que ia almoçar fora, que não precisava de companhia. Quando ela voltou no fim da tarde, eu estava ainda na mesa, terminando um relatório. Ela bateu de leve na porta do meu escritório, perguntou se eu queria café. Eu disse que sim com um sorriso agradecida, e foi isso. Ela respeitou o espaço de trabalho sem que eu precisasse pedir. Na terça-feira, eu notei que a fruteira da cozinha estava diferente. As frutas tinham sido reorganizadas, as bananas separadas das maçãs, uma divisão que eu não tinha pedido, mas que também não me incomodou. Tudo bem, eu pensei. Cada um tem seu jeito. Na quarta-feira, eu entrei no banheiro de manhã e as toalhas estavam dobradas de um jeito diferente, aquele jeito de hotel com a ponta dobrada em triângulo. Eu desdobrei e dobrei do meu jeito. Não disse nada. Na quinta-feira, eu tive uma reunião fora de casa. Saí às 8 da manhã, voltei às 5 da tarde. Quando abri a porta, eu percebi que alguma coisa estava diferente antes mesmo de conseguir identificar o quê. Era um daqueles momentos em que o corpo sabe antes da cabeça. Fui até a sala. Estava igual. Cozinha, igual. Corredor, igual. Aí eu cheguei na porta do meu quarto de leitura. Eu parei. A poltrona tinha sido movida da posição onde eu tinha colocado, de frente para a janela onde o limoeiro do vizinho aparecia no enquadramento perfeito. Ela estava agora de lado, encostada na parede. As prateleiras de livros tinham sido reorganizadas. Não todos os livros, mas os da segunda e terceira prateleira estavam em ordem diferente. Algumas capas viradas para fora, expostas, como numa livraria. A luminária tinha sido deslocada alguns centímetros para a esquerda, e a última prateleira de baixo estava diferente. A caixa de madeira da minha mãe tinha sido movida do canto esquerdo para o canto direito. Eu fiquei parada naquela porta por um tempo que não sei medir. Não era raiva, não ainda. Era uma sensação mais funda, mais quieta, aquela sensação de quando alguém entra num espaço que é seu, sem pedir licença, e você se sente estranha dentro do seu próprio lugar. Fui para a cozinha. A cunhada estava lá, fazendo alguma coisa no fogão. Meu marido estava sentado no balcão com o celular na mão. Quando me viu, ele largou o celular com aquela pressa de quem estava esperando por mim e não sabia bem o que esperar. "Você viu o quarto?" A cunhada perguntou com um sorriso. Eu dei uma organizada. Ficou muito mais funcional assim. A poltrona de frente para a janela ficava estranha. Ninguém consegue sentar bem assim com o sol batendo direto. E os livros eu coloquei os mais bonitos à mostra. Fica com uma cara melhor. Eu olhei para ela. Depois olhei para o meu marido. Ele desviou o olhar uma fração de segundo antes do necessário. E naquele desvio eu vi tudo o que eu precisava saber. Ele sabia. Não tinha impedido. "Que bom que você gostou de fazer isso", eu disse, e fui para o quarto trocar de roupa. Eu me sentei na beirada da cama por alguns minutos.
Ouvia a voz da cunhada lá na cozinha contando alguma coisa, o barulho das panelas, meu marido respondendo com monossílabos. Eu respirei devagar. Não queria reagir no calor do momento. Já tinha feito isso antes em outras situações da vida e sabia exatamente como terminava. Eu dizia alguma coisa que não era bem o que eu sentia. A outra pessoa ficava na defensiva, a conversa saía dos trilhos e no final ninguém entendia nada direito. Fui para o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento. Você tem 40 anos, eu pensei. Você sabe conversar. Naquela noite, depois do jantar, enquanto a cunhada assistia a alguma coisa na televisão da sala, eu chamei o meu marido para o quarto. Fechei a porta. Me sentei na cama. Ele ficou de pé perto da cômoda com aquela postura de quem já sabe o que vem e está se preparando. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele suspirou. Ela me perguntou se podia dar uma organizada no quarto. Eu disse que era o seu espaço e que eu não sabia se era uma boa ideia falar com você antes. E ela entrou assim mesmo? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um segundo. Ela disse que ia só dar uma olhada, e aí quando eu percebi, ela já estava organizando e eu não quis fazer uma cena. Eu olhei para ele com muita calma. Rodrigo, você se lembra do que a gente conversou antes de ela chegar? Lembro. Me contou que foi orientado com ela sobre os espaços da casa? Falei, ele disse. Mas foi uma conversa rápida. Sabe como ela é? Ela concordou e mudou de assunto, e eu achei que estava resolvido. Achei que estava resolvido. Eu respirei fundo. Aquela frase específica que eu tinha ouvido em variações diferentes ao longo de 11 anos de casamento. Ele era um homem bom, o meu marido, companheiro, presente, que ajudava sem ser pedido e que me via de verdade na maioria das vezes. Mas ele tinha esse ponto cego com a irmã, essa tendência de suavizar os atritos antes que eles chegassem até ela, de resolver pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto, às vezes, significava eu engolindo alguma coisa que não deveria ter engolido. Você não achou que estava resolvido, eu disse. Você achou mais fácil não insistir. Ele ficou quieto. Eu continuei. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Não é escritório compartilhado, não é quarto de hóspedes, não é sala de todo mundo. É o lugar onde eu coloco as coisas que importam para mim do jeito que elas importam. Tem livros naquelas prateleiras, eu sei de cor onde estão. A poltrona estava naquela posição porque eu passei uma tarde inteira testando ângulos para pegar a luz certa do limoeiro do vizinho. Parece bobagem para quem está de fora. Não é bobagem para mim. Eu sei, ele disse. Tem uma coisa que não é bobagem de jeito nenhum. Eu continuei, e aí eu fiz uma pausa porque essa parte eu precisava falar direito. A caixa de madeira da minha mãe estava no canto esquerdo da última prateleira. Estava lá porque eu coloquei lá. Porque aquele canto pega a luz da tarde de um jeito específico, e quando eu entro no quarto, às vezes eu fico só olhando para ela. Alguém moveu essa caixa sem me perguntar. O meu marido fechou os olhos por um segundo. Eu entendo, ele disse. E dessa vez eu senti que ele entendia de verdade. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero conversar com ela, eu disse. Amanhã de manhã, com calma, mas hoje à noite eu vou colocar tudo de volta. Você quer ajuda? Ele perguntou. Eu vou sozinha, eu disse, mas obrigada. Esperei até a cunhada ir dormir. Eram quase 11 quando ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. Fiquei mais 20 minutos lendo na cama, só para ter certeza. Então me levantei, fui até o corredor, abri a porta do meu quarto de leitura e liguei a luminária pequena. Comecei pela poltrona. Ela era pesada, mas eu sabia exatamente para onde precisava ir. Empurrei devagar, testei o ângulo, ajustei até que o limoeiro do vizinho apareceu no enquadramento da janela do jeito certo. Me sentei por um segundo para confirmar. Sim, era esse. Depois fui para as prateleiras. Livro por livro, eu sabia onde cada um ficava. Não precisei pensar, a memória muscular fazia o trabalho. Os que tinham sido virados para fora, eu coloquei de volta com a lombada para frente, do jeito que faz sentido para mim e para mais ninguém, porque a ordem é minha e não precisa ser universal para ser válida. Por último, fui até a última prateleira de baixo. Peguei a caixa de madeira com as duas mãos, com cuidado, como sempre faço. A coloquei de volta no canto esquerdo. Fiquei olhando para ela por um momento. Oi, mãe,
Eu pensei. Desculpa o transtorno. Desliguei a luminária e voltei para a cama. Dormi melhor do que esperava. Na manhã seguinte, desci antes de todo mundo. Coloquei a chaleira para ferver, preparei o café, peguei a minha xícara favorita, aquela de cerâmica azul que eu comprei numa feirinha em Ouro Preto, quando eu e o meu marido viajamos no nosso 10º aniversário de casamento. Fiquei de pé na janela da cozinha olhando para o jardim enquanto o café esfriava um pouco. Quando a cunhada desceu, eu estava de costas para ela. Eu ouvi os passos dela na escada, ouvi ela entrar na cozinha, ouvi o silêncio que veio depois quando ela passou pelo corredor e provavelmente jogou um olhar para a porta do meu quarto de leitura. Esperei. Depois virei com o café na mão. Ela estava de pé na entrada da cozinha com uma expressão que eu não conseguia classificar direito. Não era culpa, não era defensiva. Era mais como surpresa misturada com alguma coisa que ela estava processando internamente. Bom dia, eu disse. Você reorganizou de volta, ela disse. Não era pergunta. Reorganizei, eu disse. Tem café fresco, quer? Ela ficou me olhando por um momento. Então entrou na cozinha, pegou uma xícara do armário, se serviu, ficou de pé do outro lado do balcão, segurando a xícara com as 2 mãos. Eu coloquei a minha xícara na bancada e olhei para ela. Eu sei que você fez isso com a melhor das intenções, eu disse. Eu te conheço há 11 anos e sei que o seu jeito de mostrar carinho é esse. É fazer, é organizar, é melhorar as coisas para as pessoas que você ama. Eu sei que não foi maldade, mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu e cada coisa nele está onde está porque eu coloquei com intenção. Quando você mudou as coisas sem me perguntar, mesmo que fosse para melhorar, você tirou isso de mim. Eu precisava que você soubesse. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo, mas que talvez não fosse. A caixa, ela disse por fim. A caixa de madeira, eu disse. Era da minha mãe. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eu vi que ela estava processando alguma coisa real, não ensaiando uma resposta. Eu não sabia, ela disse. Eu devia ter perguntado antes de entrar naquele quarto. Devia ter perguntado antes de tocar em qualquer coisa. Ela parou. Apoiou a xícara no balcão. Eu faço isso, ela disse, e eu percebi pelo tom que não era desculpa. Era ela tentando entender a si mesma em voz alta. Eu entro nos espaços das pessoas como se fossem meus. Sempre fiz isso. Na casa da minha mãe, na casa do meu irmão quando ele morava sozinho, na casa das minhas amigas. Eu acho que estou ajudando e não para pensar que a pessoa pode querer as coisas do jeito que elas estão, mesmo que para mim pareça que podia ser diferente. Eu a ouvi sem interromper. A Fernanda já brigou comigo por causa disso. Ela continuou. Minha amiga de Fortaleza. Ela pediu para eu me afastar por um tempo porque eu tinha reorganizado o quarto do filho dela sem pedir. Eu fiquei magoada na época, achei que ela estava exagerando. Mas agora eu entendo melhor o que ela estava sentindo. Eu respirei devagar. Não estou com raiva de você, eu disse. Só precisava ser honesta porque guardar isso e ficar esperando a semana passar não ia fazer bem para nenhuma das duas. Ela assentiu, com aquele assentimento que é de quem chegou em algum lugar, não de quem está concordando para encerrar o assunto. Pode perguntar antes de qualquer coisa? Eu disse. Não precisa ser formal, não precisa de cerimônia. Só pergunta. Pode deixar, ela disse. Ficamos um tempo em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o tipo de silêncio que aparece depois que alguma coisa verdadeira foi dita e ainda está pousando. Desculpa pela caixa, ela disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Ela pegou a xícara de volta, tomou um gole de café. Depois olhou pela janela da cozinha para o jardim lá fora. Esse limoeiro do vizinho é bonito, ela disse. É, eu disse. Eu gosto de olhar para ele de manhã. Meu marido desceu meia hora depois com aquela postura de quem desceu preparado para encontrar uma situação difícil. Quando viu a gente sentadas no balcão conversando sobre alguma coisa completamente diferente, ele parou na entrada da cozinha com uma expressão que eu só conseguia descrever como alívio confuso. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era mais gratidão do que alegria. Depois que a cunhada foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo de lado enquanto lavava a xícara dele. Foi bem? Ele perguntou. Foi, eu disse.
Ele ficou me olhando com aquela expressão que ele tem às vezes e que eu não sei nomear direito. Uma mistura de admiração e reconhecimento e alguma coisa mais funda que fica embaixo das palavras. Eu devia ter segurado mais, ele disse, quando ela disse que ia dar uma olhada no quarto. Eu sabia que não ia ficar só em olhar e deixei assim mesmo. Eu sei, eu disse sem raiva, mas isso é algo que você pode mudar. Não é sobre ela ser do jeito que ela vai continuar sendo assim. É sobre você aprender a dizer não quando é necessário, mesmo que seja para sua irmã, mesmo que seja desconfortável. Ele assentiu devagar. Você acha difícil falar essas coisas para ela? Eu perguntei. Acho, ele disse. Tenho medo de magoar. Eu coloquei a minha xícara na pia e me virei para ele. Rodrigo, você pode falar as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. O que você chama de não querer magoar, às vezes, é só não querer o desconforto da conversa. E aí o desconforto vai parar em outra pessoa, que geralmente sou eu. Ele ficou olhando para mim por um momento longo. Você está certa, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri. Os dias seguintes foram diferentes. A cunhada perguntava antes de qualquer coisa. Posso usar essa tigela? Posso colocar o livro aqui enquanto leio? Posso varrer o quintal? Ou você prefere deixar assim? Era uma mudança de hábito visível, um ajuste consciente que ela estava fazendo, e eu percebi que não era difícil para ela porque ela estava resistindo, era um pouco difícil porque o hábito era antigo e automático. Mas ela estava tentando de verdade. E alguma coisa aconteceu que eu não esperava. A gente ficou mais próximas. Tem uma coisa que acontece quando você para de fingir que está tudo bem. O espaço que era ocupado pela tensão que ninguém nomeia fica livre para alguma coisa mais real. E no lugar da tensão entrou conversa de verdade. Numa tarde em que meu marido tinha saído para resolver umas coisas, a cunhada e eu ficamos na sala tomando chá. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre a infância deles, sobre como foi crescer com um pai que viajava muito a trabalho, sobre como ela aprendeu a cuidar dos espaços porque era a forma que ela tinha de sentir que estava contribuindo quando criança. Eu ouvi de verdade, não com metade da atenção guardada para o que eu estava sentindo. Ouvi porque ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma, e isso merecia a atenção. Eu contei sobre a minha mãe. Não tudo, porque algumas coisas ainda ficam presas na garganta quando eu tento falar, mas contei o suficiente para que ela entendesse por que a caixa importava. Ela ouviu sem interromper, sem apressar, sem dizer você precisa superar ou ela ia adorar te ver assim. Ela só ouviu. No fim da tarde, quando o sol estava baixo e o quarto tinha aquela luz dourada que eu gosto, a cunhada me perguntou se ela podia entrar no quarto de leitura. Pode, eu disse. Ela entrou devagar, olhou para tudo. Ficou um tempo olhando para a poltrona, para a janela, para o limoeiro do vizinho que aparecia no enquadramento. Agora eu entendo a poltrona, ela disse. Eu sorri. Ela olhou para a última prateleira de baixo, para a caixa de madeira no canto esquerdo. Como ela era? A cunhada perguntou. Eu fiquei com a xícara de chá nas mãos, olhando para a caixa. Era uma mulher que ocupava os espaços com leveza, eu disse. Mas que quando dizia alguma coisa de verdade, você sentia no ar inteiro. A cunhada ficou quieta por um momento. Você tem alguma coisa dela, ela disse. Não é a caixa. É essa coisa de falar com clareza sem precisar machucar ninguém. Demorei para aprender, eu disse. Ainda estou aprendendo, ela disse. Nós duas ficamos um tempo em silêncio naquele quarto pequeno, eu na poltrona e ela de pé perto da prateleira, com o limoeiro do vizinho lá fora e a luz da tarde entrando pela janela. Na última noite, a gente fez um jantar juntos. A cunhada quis cozinhar o peixe que ela aprendeu a fazer na praia com uma amiga de Natal, tempero que ela guardava numa memória que era quase física. Eu fiz a farofa que aprendi com a minha avó, com banana e bacon, aquela que minha família sempre fez para festas e que eu ainda não tinha conseguido reproduzir com o mesmo sabor, mas que a cada tentativa chegava mais perto. A cozinha ficou pequena com as 3 pessoas nela, o meu marido tentando ajudar e sendo gentilmente mandado embora por nós duas. Ficamos rindo de alguma coisa que eu já não me lembro do que era, um dos casos da cunhada em Fortaleza, alguma confusão num casamento de uma amiga. Meu marido ficou observando da entrada com um sorriso de quem vê alguma coisa que ele não sabia que precisava ver. O jantar ficou bom.
Não fazia sentido culinário nenhum, peixe com farofa de banana não é combinação de ninguém, mas estava delicioso e nós três comemos demais e ficamos na mesa até tarde conversando sobre coisas sem importância, que é o tipo de conversa que eu mais gosto. No dia seguinte, levamos a cunhada ao aeroporto. No embarque, ela me abraçou de um jeito diferente do abraço de chegada. Era um abraço mais quieto, o abraço de alguém que vai embora tendo ido a algum lugar que não estava no mapa. Obrigada por ser honesta comigo, ela disse no meu ouvido. É mais fácil quando as pessoas falam do que quando ficam quietas fingindo. É mais difícil também, eu disse. Mas vale mais. Ela se afastou e me olhou. Vale muito mais, ela disse. No caminho de volta do aeroporto, meu marido ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, sem tirar os olhos da estrada. Eu preciso aprender a ter essas conversas com ela antes que as coisas cheguem até você. Não é justo da minha parte ficar esperando que você resolva o que eu devia ter resolvido. Eu olhei para ele. É um exercício, eu disse. Não acontece de uma vez, mas o fato de você ver isso já é diferente. Ele assentiu. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou. A falar as coisas sem perder o carinho. Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Me machucando em silêncio por muito tempo, eu disse. Guardando coisa, achando que falar ia estragar tudo. Até que um dia eu percebi que não era o falar que estragava, era o guardar, não de uma vez, mas aos poucos. Que nem umidade na parede, você não vê acontecer, mas um dia você olha e o estrago está feito. Ele ficou quieto. A gente pode ter conflito com as pessoas que ama, eu continuei. Conflito não é o fim do carinho, às vezes é o começo de um carinho mais honesto. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. A gente ficou assim o resto do caminho. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto de leitura. Me sentei na poltrona, na posição certa, de frente para a janela. O limoeiro do vizinho estava lá, um pouco mais cheio do que quando eu tinha chegado nessa casa, ou talvez eu só estivesse prestando mais atenção agora. Olhei para as prateleiras com os livros no lugar, para a luminária na posição certa, para a caixa de madeira no canto esquerdo da última prateleira. Fiquei ali por um tempo sem fazer nada, só existindo naquele espaço que era meu. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para minha amiga Patrícia. Ela foi embora. Correu tudo bem? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Melhor do que eu esperava, eu disse. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. A resposta dela, quando veio, era uma mensagem longa, que terminava com eu sabia que você ia conseguir. Você tem essa coisa de enfrentar as coisas de frente sem perder a delicadeza. Fiquei olhando para aquelas palavras. Não é bem assim, eu pensei. É mais como eu aprendi que evitar tem um custo, e decidi que esse custo não compensa mais. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher que não sente medo. Sinto muito. Tive medo de soar controladora quando falei do quarto. Tive medo de a cunhada ir embora magoada e isso ficar entre mim e meu marido por meses. Tive medo de parecer que estava fazendo muito caso de uma coisa pequena, porque tem uma voz dentro da gente, especialmente das mulheres, que fica perguntando se você não está exagerando, se você não deveria só deixar passar, se o espaço que você ocupa realmente merece tanta defesa. Esses medos são reais. Eu os sinto. Mas aprendi, aos 40 anos, que medo é informação. Ele me diz que aquilo importa para mim. Me cabe decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, sem acusação, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A cunhada não foi embora com raiva. Meu casamento não rachou. Meu marido não ficou na defensiva da irmã. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais real, mais honesta. Tem uma coisa que a minha mãe dizia que eu não entendia direito quando era mais jovem. Ela dizia: o espaço que você cuida diz muito sobre como você cuida de você mesma. Eu achava que ela estava falando de arrumação, de organização, de ter a casa limpa. Fui entendendo com o tempo que não era isso. Ela estava falando de limite, de saber onde você termina e onde o outro começa. De entender que defender o seu espaço não é egoísmo, é o gesto mais básico de respeito próprio que existe. E que quando você faz isso com honestidade, sem guerra, abre espaço para que as relações ao seu redor também fiquem mais honestas. Um lar
não é onde tudo está sempre em paz. É onde as pessoas podem dizer isso importa para mim sem precisar se desculpar por isso. Onde os erros podem ser nomeados sem que o carinho precise ser sacrificado. Onde dois adultos conseguem olhar um para o outro depois de uma conversa difícil e ainda reconhecer quem o outro é. Eu quero esse tipo de lar. Sempre quis. E estou aprendendo, aos 40 anos, que construir esse tipo de lar começa com a coragem de ser honesta. Primeiro com você mesma, sobre o que você realmente sente. Depois com as pessoas que você ama, sobre o que você realmente precisa. Não é fácil. Mas é o único jeito que eu encontrei de não acordar daqui a 10 anos dentro de um espaço bonito que não me reconhece mais. Meu marido apareceu na porta do quarto de leitura. Ficou parado ali por um segundo, olhando para mim na poltrona. Quer tomar um café? Ele perguntou. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um momento olhando para o limoeiro do vizinho pela janela, para a luz da tarde que estava começando a mudar de ângulo, para a caixa de madeira no canto esquerdo da prateleira de baixo. Depois me levantei e fui fazer o café com ele. Eu estava relendo um pedido de uma fornecedora quando o telefone tocou. Era uma mulher que fornecia tecido para mim há 4 anos. Uma senhora de voz firme e vocabulário direto, com quem eu nunca tinha tido nenhum problema em nenhuma negociação. Quando vi o nome dela na tela, achei que era sobre o lote de malha que eu tinha pedido para o mês seguinte. Atendi com a caneta ainda na mão, pronta para anotar. Ela não falou sobre tecido nenhum. Disse que tinha recebido uma ligação de um rapaz que se identificou como o novo responsável pela minha boutique, que ele tinha pedido para alterar o endereço de entrega do próximo pedido e que queria também renegociar o prazo de pagamento porque a gestão estava mudando. Ela disse que tinha achado estranho que a gente sempre tratou diretamente e que antes de fazer qualquer coisa ela queria confirmar comigo se aquilo era verdade. Eu fiquei com a caneta suspensa no ar por alguns segundos. Pedi que ela repetisse. Ela repetiu. Agradeci, disse que ia verificar e que ela não devia alterar absolutamente nada até eu entrar em contato de volta. Desliguei. Fiquei olhando para a parede do meu escritório em casa, que é pequeno, tem uma prateleira de amostras e uma cadeira que meu marido trouxe da garagem quando eu decidi que precisava de um espaço só meu para trabalhar. Fiquei olhando para aquela prateleira por um tempo que não sei dizer quanto era, tentando encaixar o que eu tinha ouvido numa lógica que fizesse sentido. Não encaixava. Para entender o que aconteceu naquele dia, preciso voltar um pouco. Não vou contar tudo desde o começo, porque isso seria longo e porque não é essa a história que eu vim contar. Vim contar uma coisa específica, que aconteceu de verdade, e se alguém ouvir e reconhecer alguma coisa da própria vida nisso, já vai ter valido. Tenho 40 anos, sou contadora de formação, mas há 8 anos abri uma boutique pequena num bairro residencial da minha cidade. Não é uma loja grande. Tem 12 metros quadrados de vitrine, um provador com espelho de corpo inteiro que eu mesmo escolhi, araras que eu pintei de branco antes da inauguração e uma clientela fiel que foi crescendo devagar, do jeito que as coisas que duram costumam crescer. Comecei com roupa feminina básica e fui adicionando acessórios, bolsas, algumas peças de festa conforme entendi o gosto das minhas clientes. A boutique eu abri com dinheiro que juntei em 7 anos trabalhando como contadora em 2 empregos simultâneos. Dinheiro que eu guardei antes de me casar, quando ainda morava com minha mãe e minha única despesa real era o transporte. Quando o negócio ficou de pé, eu já estava namorando meu marido há 2 anos. Quando a gente casou, 1 ano depois, a loja tinha 18 meses de funcionamento, já estava no azul e era inteiramente minha, registrada no meu CPF, com CNPJ no meu nome, com conta jurídica que só eu assinava. Meu marido sempre soube disso. A gente teve essa conversa antes de casar, não de forma tensa, mas de forma clara. Ele é engenheiro, tem um emprego estável, nunca dependeu da loja e nunca pediu para participar dela. A boutique era minha do mesmo jeito que a carteira de clientes de engenharia que ele foi construindo era dele. A gente respeitava isso um no outro e durante 8 anos de casamento esse respeito nunca tinha sido testado de verdade. Minha sogra é uma mulher que eu definiria como alguém que acredita sinceramente que sabe o que é melhor para todo mundo. Não é maldade. É uma convicção profunda,
quase religiosa, de que as pessoas ao redor dela precisam de orientação e que ela é a pessoa certa para dar essa orientação. Ela criou 2 filhos depois que o marido adoeceu cedo e ficou sem trabalhar por muitos anos. Eu entendo o peso disso. Mas há uma diferença entre uma mulher que aprendeu a resolver tudo sozinha por necessidade e uma mulher que passou a achar que resolver tudo sozinha incluía resolver as coisas dos outros também, sem avisar. Meu marido é o filho mais velho. O irmão dele tem 32 anos, mora num bairro do outro lado da cidade, já tentou 3 negócios que não foram para frente e tem o histórico de quem está sempre num passo antes de se estabilizar, mas nunca chega lá. Não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não encontrou o caminho ainda e que, enquanto não encontra, orbita em torno da mãe e do irmão mais velho, esperando que alguma coisa se encaixe. Eu nunca tive problema com ele. A gente se cumprimentava nas festas de família, conversava sobre coisas superficiais e era isso. Ele nunca tinha aparecido na minha loja, nunca tinha pedido nada relacionado ao meu negócio, nunca tinha cruzado nenhuma linha que eu precisasse traçar. Até aquele dia. Depois que desliguei o telefone, fiquei mais alguns minutos no escritório. Depois levantei, fui até a sala, onde meu marido estava lendo alguma coisa no tablet. Sentei no sofá em frente a ele e esperei que ele levantasse o olhar. Preciso te perguntar uma coisa. Ele abaixou o tablet. Contei o que a fornecedora tinha me dito, palavra por palavra, na sequência em que tinha ouvido, sem acrescentar nenhum comentário meu ainda. Enquanto eu falava, o rosto dele foi mudando de uma maneira que eu conheço depois de 8 anos. Primeiro a atenção, depois uma hesitação pequena, quase imperceptível, e depois uma expressão que eu só reconheci porque já tinha visto antes em outras versões, a expressão de alguém que está fazendo um cálculo rápido sobre o quanto precisa dizer. Não perguntei se ele sabia. Disse o que eu precisava saber diretamente. Seu irmão foi à minha loja? Ele passou a mão no joelho. Minha mãe me falou na semana passada que ele estava querendo alguma experiência no comércio, que estava difícil para ele encontrar alguma coisa. E você não me disse. Ela disse que ia conversar com você sobre isso. Ela não conversou comigo sobre nada. Ela ligou para a minha fornecedora dizendo que ele era o novo responsável. Ele ficou quieto. Aquele silêncio não era surpresa. Era o silêncio de quem esperava que a situação se resolvesse de outro jeito e está descobrindo agora que não se resolveu. Eu me levantei, peguei a bolsa e as chaves da loja que ficam num gancho perto da porta da cozinha. Vou até a boutique agora. Ele se levantou também. Eu vou com você. Eu olhei para ele por um segundo. Tudo bem. Aceitei porque sabia que ia precisar de alguém que tivesse visto o que eu vi, não para me defender, mas porque minha sogra era completamente capaz de reconstruir qualquer versão de qualquer história, desde que não houvesse testemunha presente. Chegamos à boutique 40 minutos depois. A porta estava aberta, o que já era errado porque eu sempre deixo fechada quando não estou. A faixa de enrolar na vitrine estava levantada só até a metade, também diferente do jeito que eu costumo deixar. Entrei com a chave que estava desnecessária, porque a porta já estava aberta, e o que eu encontrei foi meu cunhado em pé, perto do caixa, com o celular na mão, olhando para uma das araras, como se estivesse avaliando como rearranjar as peças. Havia também uma caixa de papelão aberta no chão, com o que pareciam ser algumas embalagens de cabide novos. Ele me viu entrar e teve a expressão de quem foi pego fazendo algo que ainda não tinha certeza se era errado. Não a expressão da culpa, a expressão da dúvida. Olá, disse ele. A mamãe disse que você sabia. Eu não sabia, eu disse. Quem te deu a chave? Ele olhou para meu marido, que estava parado atrás de mim. A mamãe tinha uma cópia, ele disse. Fiquei parada por um momento. Minha sogra tinha uma cópia da chave da minha boutique. Uma cópia que eu tinha dado a ela 2 anos antes, quando fiz uma reforma rápida e precisei que alguém abrisse para o pedreiro num dia que eu não podia estar presente. Uma cópia que eu nunca pedi de volta porque não tinha pensado nisso, porque nunca imaginei que fosse necessário. Esse detalhe disse mais sobre o que tinha acontecido do que qualquer explicação que alguém pudesse me dar. Pedi que meu cunhado pegasse a caixa de cabides e saísse. Disse com a mesma clareza que eu usaria para explicar um procedimento de fechamento de caixa. Sem crueldade, sem grito, com a objetividade de quem está corrigindo um erro técnico.
Ele ficou me olhando por um momento, depois olhou de novo para meu marido, que não disse nada, e saiu com a caixa debaixo do braço. Meu marido fechou a porta depois que ele saiu. Andei pelos 12 metros da loja verificando cada coisa. As araras estavam levemente diferentes da disposição que eu tinha deixado, nada drástico, mas diferente o suficiente para eu perceber. O caixa estava desbloqueado. A cópia de segurança do sistema de vendas tinha sido acessada naquele dia às 10 da manhã, o que eu vi quando abri o tablet que fica embaixo do balcão. Eram 11h40. Ele estava lá há menos de 2 horas e já tinha acessado o sistema de vendas. Meu marido ficou de pé perto da porta enquanto eu verificava tudo. Quando eu terminei, ele disse: "Ela não devia ter feito isso." "Não devia", eu disse. "Vou ligar para ela agora." "Você vai ligar ou vai esperar para ver se esfria?" Ele ficou me olhando por um segundo. "Vou ligar agora." Ele ligou ali mesmo, de pé na minha loja, com a voz da minha sogra saindo no viva-voz num volume que eu ouvia, mas que o barulho de um carro passando na rua às vezes cobria. Ouvi o tom dela. Conheço os tons dela de 8 anos de convivência. Primeiro a surpresa que não era bem surpresa. Depois a justificativa que já estava pronta como se tivesse sido ensaiada. Depois a virada para o argumento da boa intenção. Ela disse que o negócio precisava de movimento, que eu não estava conseguindo dar conta de tudo sozinha, que o irmão precisava de uma oportunidade e que era desperdício eu ter uma loja e o cunhado estar parado. Meu marido disse que a decisão não era dela, que a boutique era minha, que ela não podia fazer isso. Ela disse que família se ajuda. Ele disse que ajudar com o que não é seu não é ajudar. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz dela, mais baixa, dizendo que ela só queria ajudar, que não estava entendendo onde tinha errado, que as pessoas estavam fazendo tempestade em copo d'água. Meu marido encerrou a ligação. Ficou com o celular na mão por um momento antes de me olhar. Eu havia sentado no banquinho atrás do balcão, que é onde eu fico quando estou organizando pedidos. Olhava para ele sem dizer nada ainda. "Carla, eu precisava ter te avisado quando ela me falou." "Precisava", eu disse. "Eu achei que ela ia falar com você antes de fazer qualquer coisa. Mas você sabia que ela provavelmente não ia." Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Voltamos para casa. O caminho foi em grande parte quieto. Perto de casa, ele disse que ia à casa da mãe no fim de semana para ter uma conversa presencial. Eu disse que estava certo. Não disse mais nada sobre isso naquele momento, porque não era o momento de dizer mais nada. Era o momento de pensar. Naquela noite, depois que minha filha de 7 anos dormiu, eu fiquei na mesa da cozinha com um copo de água que não bebi, pensando numa coisa que estava me incomodando mais do que o episódio em si. Minha sogra tinha uma cópia da chave há 2 anos, 2 anos sem usar. E ela esperou um momento específico para usar. Um momento em que eu estava sobrecarregada com o fechamento de um contrato grande e tinha ficado 3 dias sem ir à boutique pessoalmente. Ela sabia disso porque meu marido tinha comentado em jantar de família que eu estava correndo atrás de um contrato novo. Ela tinha ouvido, guardado essa informação e esperado a janela certa. Isso não era impulsividade, era paciência aplicada à invasão. Na manhã seguinte, antes de abrir a loja, eu liguei para uma advogada que tinha me ajudado anos atrás com um contrato de fornecimento que tinha dado errado. Expliquei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse que eu precisava de algumas coisas. Primeiro, recuperar a cópia da chave e trocar a fechadura. Segundo, formalizar por escrito que nenhuma pessoa além de mim tinha autoridade para operar, representar ou tomar qualquer decisão relacionada ao CNPJ da boutique. Terceiro, uma notificação formal ao meu cunhado de que ele não tinha nenhum vínculo legal com o negócio e que qualquer tentativa de se apresentar como representante do estabelecimento poderia ter consequências jurídicas. "Não é exagero", ela disse. "É estabelecer em documento o que já deveria estar claro em prática." Eu concordei com tudo. Naquele mesmo dia troquei a fechadura. Mandei uma mensagem para minha sogra pedindo que devolvesse a cópia da chave antiga. Ela respondeu depois de 2 horas dizendo que ia procurar. A chave chegou por meio do meu cunhado 3 dias depois, entregue na portaria do nosso prédio num envelope sem nenhum bilhete.
Na quinta-feira, minha cunhada me mandou uma mensagem. Era longa. O tipo de mensagem que você percebe que foi escrita e reescrita várias vezes antes de ser enviada, porque cada parágrafo tem um tom ligeiramente diferente, como se a raiva fosse calibrada e depois recalibrada ao longo do processo. Ela dizia que eu tinha humilhado o cunhado na frente de clientes, que a minha sogra estava devastada, que o irmão precisava de uma chance e que eu tinha escolhido não dar por egoísmo puro, que casar com alguém significa integrar a família dessa pessoa e que ela esperava que eu reavaliasse como eu estava tratando as pessoas que me queriam bem. Li uma vez. Fui buscar minha filha na escola. Respondi só de noite, com uma frase. Obrigada por ter me escrito. Ela mandou mais 3 mensagens em seguida. Não abri no mesmo dia. O que me incomodava no argumento dela não era a raiva. A raiva eu entendia. O que me incomodava era a lógica por baixo. A ideia de que um negócio que eu abri com dinheiro que juntei ao longo de 7 anos, que funciona com contratos no meu nome, que paga imposto no meu CPF, que tem clientes que vieram por causa do meu trabalho, pudesse ser tratado como um recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse ajudar, que dizer não era crueldade, que ter limites era orgulho, que eu devia me sentir grata pela iniciativa. Eu tinha passado 8 anos sendo boa o suficiente para essa família. Simpática nos aniversários, organizada nas reuniões, presente quando era necessário, discreta quando era apropriado. E o resultado de 8 anos de boa convivência era que havia sido construída, sem que ninguém verbalizasse, uma expectativa de que minha disponibilidade não tinha fundo. Que eu continuaria cedendo porque havia sempre cedido. Que o custo de me pedir algo era 0 porque eu nunca tinha cobrado por nada. Esse foi o padrão que eu deixei se instalar por tempo demais. Na sexta-feira, a advogada me enviou os documentos. Revisei, assinei o que precisava assinar. Ela providenciou o resto. Naquela mesma tarde, fui à boutique, reorganizei as araras do jeito que eu gosto, limpei o balcão, fiz um pedido novo para a fornecedora que tinha me ligado, agradecendo pela cautela dela. Ela disse que era óbvio, que a gente tinha anos de parceria e que ela não ia alterar nada sem falar comigo primeiro. É assim que confiança funciona de verdade, eu pensei. Não com declarações, com ações repetidas ao longo do tempo. No sábado, meu marido foi à casa da mãe como tinha prometido. Eu fiquei em casa com minha filha. A gente fez bolo no período da tarde, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela faz questão de misturar com a colher de pau porque acha que o liquidificador tira a graça. Ficamos na cozinha por 2 horas fazendo uma coisa simples e boa, enquanto do outro lado da cidade, uma conversa que eu não estava presente estava acontecendo. Meu marido chegou no fim da tarde. Minha filha estava assistindo um desenho no quarto. Ele se sentou na mesa da cozinha, onde ainda tinha um pedaço do bolo, e ficou olhando para ele por um momento antes de falar. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva no começo. Disse que estava tentando ajudar o irmão, que a loja ficava fechada há muitos dias, que eu estava perdendo movimento, que ela estava fazendo o que qualquer mãe faria por um filho que está precisando. E você disse o quê? Disse que o que ela estava fazendo por um filho era prejudicar a esposa do outro, que a boutique é sua, que o dinheiro que está lá dentro é seu, que os contratos são seus, que as clientes são suas, que ela não pode entrar num negócio alheio com uma cópia de chave que foi dada para uma emergência e transformar isso numa autorização permanente. Ela entendeu? Ela nunca entende na hora. Ficou quieta um tempo longo, depois disse que não tinha imaginado que eu ia levar tão a sério. Fiquei olhando para ele. Não levar a sério o quê, exatamente? Ele sacudiu a cabeça levemente. Eu disse a mesma coisa para ela, que não existe uma versão disso que não seja séria, que não há uma interpretação em que entrar no negócio de alguém sem permissão seja uma coisa pequena. Você disse tudo isso? Disse. E disse também que qualquer contato futuro dela com qualquer fornecedor, cliente ou prestador de serviço da boutique precisava passar por você diretamente. Que se ela tem vontade de ajudar o irmão, ela ajuda com o dinheiro dela, com o tempo dela, com os recursos dela, não com os seus. Fiquei em silêncio por um momento. Aquilo era diferente das conversas anteriores que ele tinha tido com a mãe ao longo dos anos.
Não era a versão de acomodar os dois lados. Era uma posição. Tem uma outra coisa, ele disse. Eu esperei. Quando minha mãe me falou sobre o irmão, ela não mencionou que tinha intenção de usar a chave. Ela disse que estava pensando em conversar com você sobre a possibilidade de ele ajudar na loja algumas horas por semana. Eu deveria ter te dito naquele momento, deveria ter perguntado se você tinha algum interesse nisso. Não disse porque achei que ela ia falar com você antes de agir, mas eu sabia que ela tinha a chave, e eu não pedi que ela devolvesse. Continuei olhando para ele. Isso foi um erro meu, ele disse. Não foi inocência, foi omissão. Eu escolhi não fazer a pergunta porque a resposta ia gerar um conflito que eu preferia não ter, e isso te prejudicou. Tinha anos que eu esperava que ele dissesse isso. Não exatamente essas palavras, mas esse reconhecimento. Não o tipo de desculpa que é um protocolo para encerrar o assunto, mas o tipo que nomeia o padrão. Por que você foi com ela quando o cunhado estava lá? Você já sabia o que tinha acontecido? Eu suspeitava quando a fornecedora ligou. Quando você me contou, eu tinha quase certeza. Fui porque sabia que devia estar lá. Não podia te deixar ir sozinha para corrigir algo que eu tinha contribuído para que acontecesse. Ficamos em silêncio. Lá no quarto, o desenho da minha filha tinha terminado e ela estava cantarolando alguma coisa que eu não reconhecia. Uma melodia inventada, repetida em variações, do jeito que crianças fazem quando estão ocupadas com alguma coisa interna. Você acha que fui longe demais com a advogada? Eu disse. Não acho. Acho que o que foi longe demais foi ela usar uma chave que não era dela para fazer uma coisa que não foi autorizada. O documento é uma resposta proporcional. Assentiu devagar. Não o aceno de quem está encerrando o assunto, o de quem está chegando em algum lugar. A semana seguinte ficou com aquela temperatura específica que a gente aprende a reconhecer depois de um tempo junto. Não era briga aberta. Era uma quantidade de silêncios um pouco maior do que o normal. Conversas que ficavam um pouco mais no território do necessário, o clima de quando duas pessoas que se conhecem muito estão navegando algo que ainda não fechou completamente. Minha filha percebeu. Criança percebe sempre, não os detalhes, mas a temperatura. Ela me perguntou na terça se eu estava preocupada com alguma coisa. Eu disse que o papai e eu estávamos resolvendo uma questão de adulto, mas que estava tudo bem. Ela aceitou com a tranquilidade de quem confia no processo, sem precisar entender todos os passos. Na quarta-feira, recebi uma mensagem da minha cunhada novamente, mais curta dessa vez. Dizia apenas que ela esperava que a gente conseguisse resolver isso de forma madura, que família era mais importante do que qualquer negócio. Li, não respondi. O argumento dela me ficou na cabeça mais tempo do que eu queria. Não porque eu concordasse, mas porque eu precisava entender por que ele era errado de forma precisa, não só intuitiva. Família não é o mesmo que acesso irrestrito aos recursos uns dos outros. Família é um conjunto de relações que funcionam com respeito mútuo ou não funcionam de verdade. Quando alguém usa o nome da família para justificar tomar uma decisão sobre o que é seu, o que está sendo feito não é amor, é conveniência com vocabulário afetivo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, mesmo que pareçam iguais de longe. Eu tinha levado tempo demais para entender essa diferença na prática. Não em teoria eu sabia. Mas havia uma distância entre saber e agir de acordo com o que se sabe. E nessa distância tinham cabido 8 anos de pequenas concessões que pareciam razoáveis uma a uma e que juntas tinham construído uma expectativa que não era razoável de forma nenhuma. Numa quinta-feira fui à boutique de manhã e fiquei lá até o fim do dia. Atendi 6 clientes, 2 das quais eram antigas, do tempo da inauguração, que ainda vem toda a estação ver o que chegou de novo. Uma delas comprou um conjunto de linho bege que eu tinha separado mentalmente para ela quando chegou no estoque, porque o caimento era exatamente o que ela gosta. Quando ela experimentou e se viu no espelho, ela disse que era igualzinho ao que ela tinha descrito para mim meses atrás. É porque eu anoto, eu disse. Ela riu e disse que era por isso que ela voltava sempre. Esse é o tipo de coisa que não se constrói em 2 dias. Não se constrói com boa vontade, nem com intenção, nem com cópia de chave. Constrói-se com presença, com atenção, com anos de entender o gosto de cada pessoa que entra pela porta. É trabalho.
E trabalho tem dono. 3 semanas depois do episódio, minha sogra me mandou uma mensagem. Era curta, cuidadosa, o tipo de mensagem em que você percebe que a pessoa escreveu e apagou várias versões antes de enviar a que ficou. Dizia que ela sabia que tinha errado, que a intenção nunca foi me desrespeitar, que ela só estava pensando no irmão e não havia pensado direito sobre como agir e que esperava que, com o tempo, a gente conseguisse encontrar um caminho de volta para uma boa relação. Não era um pedido de desculpas completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro. Mas era real, no sentido de que ela havia parado, havia pensado e havia enviado. Isso não é pouca coisa para quem nunca recuou de nada. Respondi com cuidado, disse que eu entendia, que também esperava isso, que o tempo resolve o que as palavras ainda não alcançam. Não fingi que estava tudo resolvido. Não estava. Esse tipo de coisa não se cura com uma mensagem de texto, cura com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado, mas alguma coisa havia se mexido, e movimento real é diferente de gesto. O que eu aprendi com tudo isso é uma coisa que eu já sabia, mas que só entendi de verdade quando precisei defender na prática. Ceder por medo de conflito não é generosidade, é autopreservação com custo disfarçado. Quando você abre mão repetidamente não porque quer, mas porque o custo de não abrir mão parece alto demais, você não está sendo boa, está sendo gerenciada. E há uma diferença fundamental entre as duas coisas, porque na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha de verdade. Eu tinha carregado esse peso por tempo demais. Não porque minha sogra fosse uma pessoa essencialmente má, não porque meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas que foi sendo montado ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava olhar para o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o que estava ali e decidir o que fazer com o que viu. Meu marido decidiu olhar. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. Numa manhã de sábado, fui à boutique sozinha. Levei o café numa garrafa térmica, o que faço quando sei que vou ficar um tempo organizando estoque e não quero parar no meio. Abri a porta com a chave nova, que tem um peso ligeiramente diferente da antiga, suficiente para eu perceber toda vez que entro. Entrei, liguei as luzes e fiquei um momento parada na entrada olhando para o espaço. 12 metros quadrados que eu pintei, organizei, decorei, aprendi a administrar, clientes que eu conquistei uma a uma ao longo de 8 anos, fornecedoras que eu escolhi depois de testar várias, um sistema de caixa que eu mesma configurei porque não queria depender de ninguém para entender os próprios números. Um negócio que era meu antes de ser esposa, antes de ser mãe de novo, antes de qualquer papel que a vida foi acrescentando depois. Havia uma diferença, que eu estava só aprendendo a nomear com precisão, entre ter alguma coisa e ser dona de alguma coisa. Você pode ter muita coisa sem nunca ser dona de nada, se você aceita que as decisões sobre o que é seu podem ser tomadas por outras pessoas enquanto você está ocupada sendo agradável. Ser dona não é um título no papel, é uma prática. É a disposição de dizer não quando o não é necessário, de traçar a linha mesmo quando traçar a linha tem custo, de não confundir generosidade com ausência de limite. Eu tinha aprendido isso mais tarde do que deveria, mas tinha aprendido. Naquele mesmo final de semana, minha filha me perguntou se a gente ia visitar a avó em breve. Eu disse que sim, em algum momento. Ela perguntou se eu estava de bem com a avó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou isso com a tranquilidade de quem não precisa entender o mapa inteiro para confiar que o caminho existe. Crianças têm essa sabedoria às vezes, a de confiar sem precisar de todos os detalhes. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que ela dormiu. Ele tinha aberto uma cerveja que ficou mais na garrafa do que na boca. A noite estava quente, o tipo de noite aberta que setembro tem antes de o calor endurecer de vez. "Você está bem?" ele disse. "Estou", eu disse. E era verdade dessa vez, não o estou bem de quando a gente diz para encerrar o assunto, mas o de quando é de fato o que está acontecendo. "Eu fico pensando", ele disse, "como eu deveria ter percebido antes que esse padrão ia chegar até o seu negócio." Não era questão de perceber,
Era questão de perguntar. Você nunca perguntou por que as coisas sempre se resolviam de alguma forma. Porque você resolvia. Sim. E enquanto eu resolvia, ninguém precisava perguntar como as coisas estavam sendo resolvidas. Ele ficou em silêncio por um tempo. Lá no fundo do quarteirão, alguém tinha um rádio ligado com uma música que chegava até nós em fragmentos, baixo o suficiente para ser atmosfera, alto o suficiente para lembrar que existia. O que sua mãe vai fazer agora? Eu perguntei. Vai ficar ressentida por um tempo. A sua cunhada vai continuar achando que você exagerou. O irmão provavelmente não entende a extensão do que aconteceu porque ninguém vai contar a versão inteira para ele. Isso é problema deles. É. E eu disse para ela que qualquer conversa futura sobre qualquer coisa relacionada ao seu negócio precisa ser com você, não comigo, não por recado, não por suposição, com você diretamente. Respirei fundo. Obrigada. Não precisa agradecer, ele disse. Era o que devia ter sido dito antes. Ficamos em silêncio. Lá embaixo, um carro passou devagar, os faróis varrendo a parede do prédio em frente por um segundo e sumindo. A cidade ainda estava acordada, mas já estava mais quieta, naquele ritmo específico que a noite tem quando está se preparando para virar madrugada. Nas semanas seguintes, a boutique voltou ao ritmo normal. O contrato com a fornecedora foi renovado. Fechei um pedido novo com uma fornecedora de acessórios que eu estava avaliando há meses e que eu finalmente decidi testar. Uma das clientes antigas indicou a filha, que veio, gostou e prometeu voltar antes do aniversário dela em novembro. Um negócio pequeno é feito de coisas assim, de indicações, de retornos, de peças que ficam separadas mentalmente para as pessoas certas antes de elas chegarem. É feito de presença constante, de confiança construída ao longo do tempo, de decisões que parecem pequenas e que somadas são a coisa inteira. Nenhuma dessas coisas pode ser transferida por cópia de chave. Nenhuma delas pertence a quem chega de fora achando que boa intenção é o mesmo que autorização. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem. Algumas relações, quando mudam, mudam para uma configuração diferente. Não voltam à original. O que importa não é voltar. É que o que existe agora seja mais honesto do que o que existia antes. Que as bordas estejam claras. Que ninguém precise fingir que não viu o que viu para manter uma paz que nunca foi paz de verdade. Tenho 40 anos. Aprendi que nenhum negócio, nenhum bem, nenhuma conquista fica segura enquanto você aceita, mesmo que silenciosamente, que outras pessoas têm algum direito implícito sobre ela. Que manter o que é seu não é frieza, não é soberba, não é falta de generosidade. É o reconhecimento de que você existe como sujeito da sua própria história, não como recurso disponível na história de todo mundo. A fechadura nova da boutique tem uma chave só. Ela fica na minha bolsa. É assim que deve ser.